Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem e hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente. Eu vou falar sobre os livros que eu comprei nos últimos tempos, né? Comprei e eu ganhei. Então, em março teve uma super promoção na Livrarias Curitiba. Eu juro que eu não estou recebendo nenhuma comissão por isso, até porque a promoção já acabou, eu acho. Porque era só no mês de março, mas tinha, tipo, muitos livros muito legais por 50% de desconto. E eu ia comprar só 3, só que daí eu não aguentei, acabei comprando 9. Aí eu pedi pro meu pai pra me dar metade deles de aniversário e tal. Eu sei que meu aniversário, na verdade, é só em novembro, então tá bem longe. Mas é meio uma tradição aqui na minha casa a gente comprar o presente muito antes. Daí depois, quando é meu aniversário mesmo, eu não ganho nada, porque eu já ganhei no começo do ano. Mas enfim, sem enrolar muito, vou falar um pouco sobre os livros. Tanto que eu comprei nessa promoção, como que eu ganhei no Natal, ano passado, e uns outros que eu comprei na livraria Saraiva Online, que também tava com uma promoção muito boa. E tipo, eu não sou fiel a nenhuma livraria, quem tiver com preço melhor eu compro. E, bom, vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, porque eu acho que pode ser interessante, assim. Eu adoro livros, quando eu vou em livraria eu sempre fico pelo menos uma hora lendo várias sinopses, vendo as capas, vendo por dentro, assim, porque eu acho muito legal, eu gosto mesmo. Ultimamente eu já não tava mais lendo tanto, porque como tinha muita coisa pra fazer pra faculdade, muita coisa pra ler pra faculdade, eu começava a ficar meio enjoada de ler em si. Só que daí meu irmão e minha prima, eles estão super leitores hoje em dia, porque quando eles eram crianças, assim, eles não liam muito. Agora que eles estão lendo mais, e daí eu via eles sempre comprando livros e lendo, e tipo, falando sobre os livros que eles estavam lendo, e me deu uma vontade de voltar a ler. Aí eu realmente, tipo, me peguei no embalo de novo, e agora eu tô gostando bastante, assim, de ler. Quando eu era criança, eu lia bastante mesmo, assim, tipo, até na primeira, segunda série, assim, eu era criancinha meio sem amigos, eu preferia ficar na biblioteca lendo do que ficar conversando com as outras crianças. Eu era muito tímida. E eu até ganhei, tipo, um livrinho, assim, que quando você completava a carteirinha que eles carimbavam, naquela época não era nem por, tipo, código de barra, código digital, era com carimbos das datas de devolução. Como eu completei a carteirinha naquela época, porque eu não conversava com as crianças, eu ficava na biblioteca lendo no recreio, eles me deram um livrinho e tal, eram umas coisas que tinha assim, né. Hoje em dia eu já prefiro conversar com as pessoas do que ficar o recreio inteiro na biblioteca, né, até porque eu não tenho mais recreio. A gente entra na universidade, a vida fica um pouco diferente. Mas, felizmente, parece que estou recuperando meu hábito da leitura, né? Falei rápido, quase como uma rapper, sem pausas para respirar. Então, deixa eu descansar um pouquinho e a gente já começa a falar sobre os livros. Eu separei eles meio que por tipo, assim. Então, esses dois primeiros que eu vou mostrar, eles são, que eu considero meio que uma autoajuda. Esse aqui é um livro da Oprah Winfrey, ele foi lançado recentemente, eu acho, porque ele tava lá na parte da frente da livraria. Eu adoro a Oprah, eu acho que ela tem uma história de vida muito, assim, muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonita, porque ela superou coisas horríveis que aconteceram na vida dela. Na verdade, eu nunca li uma biografia, tipo, longa, assim, mas pelas coisas que eu li, textos curtos, mas que falam sobre a vida dela, assim, ela tinha uma vida muito difícil mesmo, e ela foi superando todas as dificuldades e tal, sempre tendo uma atitude muito positiva, né? Não só o pensamento positivo, como uma atitude positiva, que eu acho que às vezes é isso que falta pra gente, né? Tipo, às vezes a gente pensa positivo, mas não faz as coisas. Então eu achei que seria interessante comprar esse livro, que é um livro de, tipo, mini crônicas, assim, os textos são bem curtos, sobre o que ela sabe de verdade sobre a vida, né? O livro em si, ele é dividido em algumas partes, tipo, alegria, perseverança, união, gratidão, possibilidade, deslumbramento, lucidez e poder. Que eu acho que são tópicos que ela considerou interessantes. Eu achei a capa super bonita, assim, bem simples, mas, tipo, que tem a ver com o tema, né? Quer dizer, não sei se tem muito a ver, mas é uma flor, assim, achei delicado e sensível, sei lá, ao mesmo tempo. Eu tô aqui um pouco antes da metade, né? Eu leio ele antes de dormir. Adorei essas bordas cor-de-rosa também, achei que deu um charme a mais. Deixou o livro que era simples, especial. E daí aqui por dentro tem os textos, assim. Eles eram textos que ela publicava numa revista, que eu não sei se ainda tá em circulação nos Estados Unidos, mas é uma revista que ela tinha. Aí cada subseção tem uma página com alguma citação de um outro autor que ela gosta, e que tem a ver com o tema. E eu tô achando bem legal, assim, é uma coisa boa de ler antes de dormir, porque você se acalma, você fica com um pensamento mais relaxado e mais positivo, assim, e pensar na vida. Eu gosto de coisas que fazem a gente pensar na vida. Não é um livro filosófico, super profundo, assim, mas eu acho que ajuda a gente a reequilibrar-se, né, nesse mundo tão corrido e tão cheio de coisa que a gente tem hoje em dia. O próximo livro é esse daqui, que é o Mentes Geniais,
não faz parte daquela linha, tipo, de mentes perigosas, mentes consumistas, não sei o que. Ele é um livro também que eu considero quase autoajuda, porque ele tem vários exercícios e ele ensina como você pode melhorar, segundo a capa aqui, em até 300% a capacidade do cérebro. Incrível, né? Eu acho que 300% não sei se eu acredito, mas eu acredito que dá pra melhorar bastante a capacidade cerebral de processar as coisas, de estudar, de, tipo, raciocinar. E porque ele tem várias técnicas e várias coisas baseadas, tipo, várias habilidades baseadas em estudos que você pode aprender pra tentar, tipo, memorizar coisas mais fácil ou encontrar relação lógica entre as coisas, assim. E a capa, tipo, é um livro, sei lá, não sei explicar muito bem sobre os aspectos gráficos, achei que foi condizente com a proposta do livro. E esse é bem interessante, só que eu acho que eu vou demorar pra ler ele, porque esses livros que tem que fazer atividades, eu geralmente demoro mais pra fazer, porque eu gosto de pegar um papel e daí acaba sendo quase como estudar, então demora um pouco mais. Daí, fora dos livros de autoajuda, eu comprei 3 livros que eu considero, quer dizer, que são, né, livros de biografias. Esse aqui, do Renato Russo. Eu não gostei muito da capa, pra falar a verdade. Diz que é uma edição especial com um ensaio inédito sobre a música Faroeste Caboclo, né, que com as fotos do filme. O livro em si parece bem legal, porque ele tem também, tipo, algumas fotos dos rascunhos originais e das coisas originais que ele escrevia. E eu achei interessante, porque eu não cheguei a assistir o filme da biografia nem nada. Mas eu gosto muito das coisas assim que ele escreve, eu acho as letras, as músicas dele muito, muito bonitas em geral, então eu achei que talvez a vida dele fosse interessante pra ler, né? É um livro bem grosso, assim, mas quando a história é interessante não importa a grossura do livro, né? Aí tem esse outro livro que eu também já tô quase na metade, que logo que eu comprei foi o primeiro que eu comecei a ler, assim, e foi indo bem rápido, porque a narrativa é super fácil, super, assim, dinâmica e meio que você fica com vontade de saber o que vai acontecer. Ele é sobre o Biz Stone, que é o cofundador do Twitter, e eu acho muito interessante a história dessas pessoas que fizeram alguma coisa de interessante, de diferente no mundo, porque justamente eu não tinha muito hábito de ler biografias. Acho que a única biografia que eu tinha lido antes era uma da Lady Gaga, que eu também li super rapidinho, porque era bem interessante, assim, bem facinho de ler. E esses tempos, um menino na minha sala, eu perguntei pra ele que tipo de livro que ele gostava de ler. E ele falou que ele gostava de ler biografias. Eu fiquei meio curiosa, porque eu pensei, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar em ler biografias. E basicamente, pelo que eu entendi, ele gosta de ler biografias porque ele acha que sempre dá pra aprender alguma coisa com as histórias de vida de pessoas que fizeram coisas importantes ou interessantes. E eu pensei, nossa, ele tem razão, né? Então quando eu vi esse livro em promoção, assim, eu dei uma lida nas primeiras páginas, porque eu sempre leio o começo do livro pra ver se eu vou gostar e se eu vou conseguir querer ler o resto do livro. Aí eu achei interessante, levei. Eu não terminei ele ainda, mas não me arrependi de ter comprado, eu achei bem legal, assim. O Twitter, pra muitas pessoas, pode parecer uma ferramenta inútil, mas aqui ele conta algumas histórias de como o Twitter fez parte de revoluções e tal, e como que foi todo o processo de criação, né? Porque antes de ter um sucesso, ele teve vários fracassos. Então, é bem interessante. Ele pensa bem fora da caixa mesmo, ele é uma pessoa inovadora. E eu acho que por isso justamente que o Twitter conseguiu ser um sucesso de uma maneira diferente. Achei bem interessante, bem legal. Bonitinha a capa, no azul Twitter mesmo, né? É meio engraçado uma autobiografia com a foto da própria pessoa que escreveu o livro, mas eu acho que faz todo sentido. Então, esse daqui, quando eu terminar, talvez eu faça uma resenha, se vocês quiserem, se vocês tiverem algum interesse. Mas esse aqui, por enquanto, dos que eu tô lendo, é um que eu recomendo, achei bem legal mesmo. E o próximo também, nessa vibe autobiografia, ou não sei se foi escrito... não foi uma autobiografia, esse foi escrito por outra pessoa. Mas esse aqui conta a história do Jeff Bezos, que é o criador do Amazon. Também nessa mesma pegada, né, tipo, inovação, tecnologia e tal, pensar diferente, porque naquela época que ele criou o Amazon ainda não tinha todo esse conceito, eu acho, de loja online, ou pelo menos não era uma coisa tão popular. E então eu acho que deve ser muito interessante pensar conhecer a história dele, né, aprender como ele pensava e tal. A embalagem também, a capa também é super legal, super nessa vibe, né, tipo Amazon e tal, super combinando com o tema. Eu cheguei a ler só o primeiro capítulo, um prefácio, assim, e era bem... é o prólogo, na verdade. E é bem interessante, né, porque conta que ele era uma criança que já estudava numa escola de crianças superdotadas desde pequena, então ele já pensava diferente mesmo. Bem interessante.
Daí os próximos livros são, tipo, livros de história mesmo. Não história, né? Histórias. Tipo, histórias... não sei explicar muito bem. Esse daqui é o Jogador Número 1, do Ernest Cline. E, a princípio, assim, eu tinha muito interesse em comprar esse livro porque eu tinha lido algumas resenhas sobre eles e fala que tem várias referências sobre os anos 90. E eu acho muito legal, eu gosto dos anos 90 e dos anos 80. Quando eu era mais jovem, eu queria muito ter comprado ou ganhado aquele almanaque dos anos 80. Porque apesar de eu ter nascido nos anos 90, eu tinha uma pequena obsessão pelos anos 80. Eu achava os anos muito legais, assim. Acho que porque as pessoas usavam roupas coloridas. E eu achava muito divertido aquilo. Agora já passou, acho que eu prefiro até os anos 90, porque eu nasci nos anos 90, então agora faz algum sentido eu ter nostalgia pelos anos 90, não pelos anos 80. Mas enfim, esse livro, ele conta a história, né, de tipo, um menino que tá em busca de um grande prêmio e tal. Que eles, numa sociedade já muito no futuro, eles estão em 2044 e o pessoal vive numa realidade meio que virtual, assim, então... Não sei, eu comprei mais porque eu já tinha lido algumas resenhas e as pessoas diziam que era legal e que tinha referências aos anos 90. Tanto é que tem algumas páginas até que tem umas notas de rodapé pra explicar melhor sobre algumas coisas que não... talvez a gente não conheça, né? Eu não tô encontrando nenhuma aqui, mas... Quando eu tava na livraria, assim, nossa, as primeiras páginas tinham um monte de notas de rodapé. Gravação. Bom, vou mostrar esse outro livro, que é um livro que eu queria comprar muito, mas eu achava ele muito caro. Ele custava R$ 44,90, eu acho, que é quase R$ 50. Eu quase comprei ele com um vale presente que eu ganhei no final do ano, que também rendeu vários livros. Eu só comprei livro em promoção, porque eu acho que se tem um preço, sempre existe com um preço melhor em algum outro lugar. Esse livro é uma tora, né? Olha o tamanho dele. Mas eu acho lindo, eu acho a arte gráfica, a concepção muito legal, assim, tudo a ver. E parece meio sanguinário, na verdade, eu acho que é bem terrível, assim, no sentido violência. Mas, tanto é que, tipo, quando lançou os Jogos Vorazes, eu já tinha ouvido falar da história de Battle Royale. Porque ele saiu bem antes, assim, eu acho que foi, não sei se foi nos anos 80, não pesquisei muito bem ainda. Mas ele é escrito pelo Koushun Takami, que é um escritor japonês. Foi a única obra que ele lançou, na verdade. Fez um sucesso e muita polêmica na época que foi lançada, justamente porque contém violência adolescente bem grave, assim, tal. São, tipo, estudantes que eles são colocados numa ilha e eles têm que se matar pra sobreviver. Só um pode sobreviver, então acaba virando uma questão de vida ou morte, assim. E aí eu acho que põe à prova, assim, né, toda essa ideia de amizade, de lealdade, né, você vai deixar de matar o seu amiguinho ou você vai matar ele pra sobreviver e tal. E eu acho que apesar de ter uma vibe bem Jogos Vorazes, né, tanto é que a autora parece que foi um pouco criticada pelos fãs antigos de Battle Royale por ter sido meio que um plágio dessa ideia, embora eu acho que Jogos Vorazes segue por um caminho diferente de Battle Royale. Apesar de eu não ter lido ele ainda, essa ideia principal é meio que a mesma, mas eu também tô bem ansiosa pra ler ele, eu só quero ter mais tempo, pegar pra ler quando eu tiver com mais tempo, porque é meio ruim de começar e não ficar parando, né, principalmente livros longos assim, acho que eu vou deixar isso aqui pras férias. Eu achei legal que tem um mapa, acho que deve ser pra entender melhor, porque eles devem ficar andando pela região e tal. Do outro lado tem o mesmo mapa também, não sei porquê. Daí no começo ele conta, né, tem um prólogo lá e tal, tem a lista dos alunos, que eu dei uma olhada, como eu falei, eu sempre leio as primeiras páginas antes de comprar. Tem uma lista dos alunos que foram pra essa ilha e tal, daí a cada vez que vai morrendo gente, no final dos capítulos eles contam quantos estudantes sobraram. E... enfim, esse aqui eu vou deixar pras férias, mas eu estou bem ansiosa para lê-lo. E esse aqui, como eu tava falando, era muito caro no preço normal, mas tava tipo 22 e pouco, assim, tava metade do preço mesmo. Então eu tive que levar esse e fiquei feliz por não ter gastado meu vale presente nele. Senão eu teria, né, comprado... podia ter comprado 2. Esse aqui é o A Terra Inteira e o Céu Infinito, da Ruth Ozeki. Eu nem abri, como você pode ver, porque justamente como eu tô com muita coisa pra ler, eu vou esperar só quando eu tiver realmente com tempo pra abrir ele. E... na verdade, esse livro eu nunca tinha ouvido falar, até que eu vi um vídeo da Luli sobre esse livro e, nossa, tipo, depois que eu vi o vídeo, assim, fiquei doida pra ir atrás desse livro, porque... assistam o vídeo, se eu lembrar eu vou pôr aqui.
Ele parece muito bonito, assim, muito interessante e sensível ao mesmo tempo. Esse aqui eu acho que é meio filosófico, você pensa sobre as questões da vida. Eu tô toda numa fase, nas piras, assim, de pensar sobre a vida mesmo, uma coisa, tipo, nossa, qual é o sentido da vida? E eu acho que esse livro fala sobre o tempo, sobre a vida, sobre, tipo, as coisas alegres e tristes da vida e parece bem interessante mesmo. Eu não sei agora em qual ordem eu vou ler, porque eu acho que eu vou terminar aqueles que eu já tinha começado, o da Oprah e a biografia do Bizstone lá do Twitter. Aí eu acho que eu começo esse daqui, antes do Battle Royale, porque o Battle Royale é muito grande pra ler, assim, tipo, durante as aulas. E... enfim, esse aqui eu também tô bem ansiosa pra ler. Eu fiquei muito feliz em ter encontrado ele em promoção, porque ele também era um livro meio caro. Tipo, todos os livros que eu comprei, nenhum deles foi mais que R$25. Todos foram, tipo, entre 15 a 22 reais, assim. Então, a promoção realmente valeu a pena. Eu fiquei muito feliz, tipo, eu gosto muito de livros. Eu tô tentando não comprar livros só por comprar, porque ocupa espaço. Eu já não tenho muito espaço aqui no meu quarto, como vocês podem ver, assim, tem uma super lotação de coisas. Então, tô tentando selecionar bem o que eu compro e trago pra casa. Mas dessa vez não deu pra resistir mesmo. O próximo livro é esse aqui, que é o 20 Garotos no Verão. Eu também já tinha visto ele na livraria uma outra vez que eu fui. Porque, como eu falei, eu gosto de ficar vendo as estantes e lendo as resenhas. Ele parece, tipo, ser, assim, bem mais... eu não vou nem dizer leve, porque já começa com ela falando assim, né? Tipo, quando alguém que você ama morre, as pessoas perguntam como você está, mas não querem saber de verdade. Elas buscam a afirmação de que você está bem, de que você aprecia a preocupação delas, mas de que a vida continua. Em segredo, elas querem saber quando a obrigação de perguntar terminará. Depois de 3 meses, por sinal. Escrito ou não escrito, este é o tempo que as pessoas levam para esquecer algo que você jamais esquecerá. Então, pelo que eu li um pouco dele, assim, ele é meio que um romance água com açúcar, mas tendo muito mais a ver, assim, essa questão do luto, assim, da perda. E eu acho, assim, que é aquelas histórias que você fica de coração partido, mas que depois você fica, assim, digamos assim, acho que conformado e tal. Eu acho que é um livro sobre perda e superação da perda. Então, parece, assim, também gostosinho, tranquilo de ler. E também fiquei feliz em encontrar ele em promoção. Fiquei feliz que eu não comprei nenhum livro daquela época, quando eu tava vendo vários livros e procurando pra comprar e acabei não comprando porque... eu não sei porquê. Mas foi bom porque agora eles entraram em promoção, pude trazê-los para casa pela metade do preço. Vou ficar o vídeo inteiro falando sobre isso porque fico muito feliz quando pego uma boa promoção. Enfim, daí acabaram os livros daquela promoção maravilhosa que eu estava falando. Eu vou mostrar esse daqui, que na verdade eu ganhei de Natal da minha prima. Eu fiquei super feliz porque eu queria muito comprar esse livro também. Estava entre os livros que eu ia usar no meu vale presente para comprar. E é o livro da psicologia. Eu não faço psicologia, mas eu gosto muito das coisas relacionadas com a mente humana e tal. E ele é legal, assim, porque eles falam sobre conceitos da psicologia em uma forma meio que tipo de revista, assim. Opa! Então nenhum artigo é muito maior do que, acho que 2 ou 3 páginas, assim. Geralmente eles são só 2 páginas ou 1 página até, tipo esses. E eles têm vários conceitos interessantes, né? Por exemplo... só pessoas boas ficam deprimidas? O ver demais pode levar à cegueira. Há uma ligação entre insanidade e genialidade? Aí, tipo... eu achei bem interessante mesmo. Eu acho que várias pessoas já falaram sobre esse livro, porque na época que ele foi lançado, que já faz uns 3, 4, 5 anos, ele fez bastante sucesso até, eu acho, vendeu bastante. Mas, de novo, eu fiquei esperando pra comprar ou pra ganhar. Eu sempre espero bastante, eu tenho uma certa paciência pra essas coisas. E eu achei bem legal. Tipo, na verdade eu devo admitir que eu não tô lendo muito dele ultimamente. Só que eu acho que ele é tipo um livro que você vai consultando aos poucos. Eu não vou sentar e ler todo ele de uma vez, entende? Cada dia, assim, eu pego um tema que me interessa e eu dou uma olhada, sabe? E eu acho legal. Tanto é que nesse aqui eu vou me dar ao luxo de poder escrever ou grifar coisas que eu achar interessante, porque eu acho que fica mais pessoal e dá pra eu lembrar coisa que eu já li ou não li alguma coisa, certo? Acho que dá pra aprender melhor. E os próximos livros, esses aqui, também tem esses dois que são, tipo, livros de história, né, romance. E esses daqui, junto com esse aqui, eu comprei na Saraiva, também numa ótima promoção, tipo, Eleanor Park, que tava, sei lá, R$39,90 na livraria do Curitiba, eu paguei, tipo, uns R$20. Na Saraiva online, eles entregaram em casa, frete grátis, maravilhoso. Esse daqui também, acho que foi tipo uns R$16, com frete grátis pela Saraiva.
E esse aqui, que são os quadrinhos do Adventure Time, foi tipo R$14 também. Eu achei que foi muito bom, porque geralmente eles são bem mais caros. E, bom, esse aqui eu já terminei de ler. Eu cheguei a gravar um vídeo fazendo uma resenha e tal. Só que o vídeo ficou, tipo, com quase meia hora. E daí eu começo a falar sobre um monte de coisa, assim. Ficou meio nada a ver. Achei que era melhor fazer uma coisa mais curta e mais organizada. Então depois eu vou fazer de novo a resenha sobre esse. Porque eu achei legal, assim, achei bonito e eu achei diferente. Achei diferente dos outros livros de romance que eu já tinha lido. Assim, não é nada super inovador, mas é alguma coisa diferente. Então eu acho que seria interessante, eu queria treinar mais, fazer essas resenhas e tal. Tanto é que, na verdade, eu acho que esse é um dos livros que já foi muito comentado pelas pessoas. Se você procurar na internet, tem 1 milhão de vídeos, tem 1 milhão de resenhas. Então nem sei se, tipo, tanto vale a pena, mas eu vou fazer pra treinar. Tentar, tipo, explicar sobre o livro. E esse é o Eleanor Park, da Rainbow Rowell. Acho que eu vou falar... se eu fizer alguma resenha. A capa é bem bonitinha, né? Tipo, bem simples, mas tudo a ver com a história. Tem alguns elementos que encaixam com a história também, como, tipo, o ônibus escolar e tal. Não é um livro tão grosso, então, rapidinho de ler. Tipo, se você tiver o dia inteiro, acho que você consegue ler num dia só. Se você não tiver o dia inteiro, você pode levar mais tempo. Acho que eu levei quase uma semana, mas eu ia lendo picadinho. E ele é bem bonitinho, assim. Você sente mais ou menos o que eles estão sentindo. E... não é um livro clichê, assim. Quer dizer, hoje em dia talvez comece a se tornar um clichê, mas tá aí. Depois eu falo mais sobre. Esse aqui é o Deixa a Neve Cair, que eu também queria muito comprar. E eu já li 2/3 dele, porque na verdade ele não é uma história só, eles são 3 histórias que se ligam em algum ponto. Eu acho super legal isso, eu adoro coisas que, tipo, são separadas, mas que se ligam em algum ponto, porque me dá toda essa noção de, tipo, nossa, o mundo é interligado, na verdade, tem, tipo, destino e tal. Teve uma edição da Turma da Mônica, que eu, quando eu era criança, assinava. Todas as primeiras historinhas dos gibis, tipo, elas se encaixavam entre si em algum ponto. Eu quase escrevi uma carta pro Maurício pra, nossa, tipo, elogiar muito, porque era muito massa. Tipo, em cada historinha, em algum ponto da história, eles se encontravam. Se você ler todas as primeiras historinhas daquelas capas, tipo, elas fazem sentido juntas. Foi uma coisa muito legal, assim. Pena que eu não sei mais quais são, não deixei elas separadas, devia ter deixado pra mostrar pra vocês algum dia. Porque é muito legal mesmo, assim, tipo... eu acho que na historinha do Cascão, ele tá fugindo de casa e tem uma hora que ele vai lá e encontra o Cebolinha, ele vai na janela da casa do Cebolinha e conversa com o Cebolinha. Daí no gibi do Cebolinha, o Cebolinha tá em casa e o Cascão passa por lá e conversa com ele nessa hora que ele tá fugindo. É muito legal. Mas enfim, voltando a esse daqui, que eu só expliquei tudo isso justamente pra falar que são 3 histórias diferentes, mas que se interligam em algum ponto. Então, tipo, apesar dos personagens principais de cada história serem diferentes, eles se conhecem ou eles se encontram em algum ponto da história. E, tipo, foi escrito por 3 autores, que é o John Green, né, já muito famoso, Maureen Johnson e Lauren Miracle. Por enquanto, eu só li os primeiros 2 contos, né, que são 3. É o Expresso Jubileu, da Maureen Johnson, o Milagre da Torcida de Natal, do John Green, e o Santo Padroeiro dos Porcos, da Lauren. Por enquanto, só li o Expresso Jubileu e o Milagre da Torcida de Natal. Incrivelmente, eu que sou fã, confesso, do John Green, não gostei muito do conto dele. Essa foi a primeira coisa que eu li dele que eu não gostei tanto. Achei, assim, muito... não interessante, muito normal, muito superficial, não gostei muito. Gostei mais do Expresso Jubileu, da Maureen Johnson. E ainda falta ler esse Santo Padroeiro dos Porcos, que tá aqui pra cá, falta isso aqui. Eu deveria terminar logo, porque eu comecei a ler outros livros, eu não gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Mas como vocês devem ter visto que eu tô com muita coisa acumulada, tô lendo, tipo, tudo meio que aleatoriamente, começo um, começo o outro, daí vai indo tudo junto. Ai, meu Deus, a pilha vai cair ali. Então, pra terminar, tenho esse quadrinho que eu devo fazer um momento confissão. Eu não conheço Adventure Time muito bem. Eu gosto mais por causa do traço, eu acho muito fofo. Eu acho a Marceline muito fofa, a Princesa Jujuba também. E eu achei, tipo, esse quadrinho muito bonitinho, assim, tipo, desenhos muito bonitinhos. E ele tem uma pegada meio girl power, porque todas as personagens não são meninas, né? Tem meninos também, porque no mundo tem meninos também. Mas, tipo, a personagem principal, as personagens principais nessa historinha são a Princesa Jujuba e a Marceline. E é uma coisa super, tipo, né, Marceline e as Rainhas do Grito, rock explosivo feito por garotas, então eu achei uma coisa bem legal, assim, meio... aí, tipo, os desenhos são super bonitinhos e entre a história principal tem algumas mini historinhas, peraí. A história principal segue, tipo, a linearidade do livro inteiro
E tem algumas mini historinhas no fim de cada capítulo, porque na verdade ele foi publicado em partes na publicação original dos Estados Unidos, só que eles juntaram tudo pra fazer esse, sei lá, chega a ser uma graphic novel, mas esse quadrinho aqui. E daí, tipo, tem historinhas por artistas convidados, então o traço muda, porque são outras pessoas desenhando essas mini historinhas. Geralmente, como essas mini historinhas são curtas, elas não são super legais, sabe? São mini historinhas, assim. Mas... eu achei que super valeu a pena, assim. Mesmo que eu não conheça muito bem, não seja, tipo, aquela fã inverterada de Hora da Aventura, eu achei muito bonitinho. Eu adoro quadrinhos, assim. Tanto é que eu queria fazer um vídeo sobre quadrinhos, porque eu sou muito louca por quadrinhos. Não tanto quadrinhos tipo Batman, tipo Superman, essas coisas. Eu gosto mais desses que saem em livrinho, meio que tipo graphic novel mesmo. Então depois eu mostro os que eu tenho em casa e tal, e converso um pouco sobre quais eu gosto mais e tipo como é que funciona e tal. Não que eu seja muito entendida também nisso, eu só gosto bastante mesmo, porque eu gosto de desenhos e tal. E por último, uma coisa assim que eu acho que eu devo ser a única pessoa de Curitiba que tem um negócio desses. Tipo, é esse livrinho, que é um livrinho em japonês, que é o Nekomaru, e eu não consigo ler o resto ali. E ele é simplesmente uma fotonovela com gatos. São historinhas em quadrinhos com fotinhos de gato. Isso é ou não é incrível? É muito da minha cara, não acha? Então, tipo, esse aqui eu, na verdade, eu ganhei de um amigo meu. Obrigada, Hellfucker. Tipo, realmente é muito a minha cara. Eu adorei. E... bom, eu vou ter que treinar japonês, né, porque eu vou ter que tentar ler as coisinhas, que apesar de gatos serem super fofos em tirinhas, é muito mais legal se você entende o que tá acontecendo, certo? E eu adorei, olha só isso, que bonitinho. E eu acho muito legal, eu adoro livrinhos, e eu adoro livrinhos, e eu adoro livrinhos com quadrinhos, eu adoro livrinhos com quadrinhos de gato, e eu adoro, tipo, coisinhas assim diferentes, difíceis de achar. Então, esse é o último livro que eu vou mostrar hoje. Olha que bonitinho a cara do gatinho. Enfim, nossa, fiquei meio crazy aqui, né? Acho que o vídeo já ficou longo o suficiente, mas eu acho que eu falei bem rapidinho. Não sei nem se vocês vão conseguir entender o que eu tô falando, espero que sim. E eu tô bem feliz em estar gravando o vídeo de novo, né? Porque como vocês percebem, eu sumo uns 3 meses e eu volto, e daí eu sumo uns 3 meses e eu volto, ou seja, só sai 4 vídeos por ano, e agora a gente nem fala mais sobre a Coreia. Desculpe, né, se você veio aqui por causa disso, dessa vez realmente decepcionei-o. Mas enfim, eu espero que você que gosta de livros tenha gostado desse vídeo, porque eu realmente gostei muito de fazer ele, fiquei super feliz. Eu adoro falar sobre livros e eu adoro ler, assim, porque eu acho que a gente, nossa, vive umas piras muito loucas quando a gente lê, certo? A gente pensa em coisas que a gente não tinha pensado antes, assim como quando a gente conversa com as pessoas, né? Eu acho que quando a gente conversa com as pessoas, a gente também aprende coisas diferentes. Mas enfim, eu acho que por hoje é só. Dessa vez vai ser a primeira vez que eu vou tentar fazer isso. Vamos lá, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike também, fazer o quê, né? A gente tá no mundo livre. Se você quiser, se inscreva no canal, a gente vai ter vídeos sobre várias coisas diversas que eu nem sei sobre o que ainda, tipo, depende do que der na telha aqui. E é isso, fiquem bem, se cuidem, até mais, tchau, tchau.